Galera lá do Iraque canta o canto de paz. Quando o Furipico tá divinamente, que é bonita demais. Segue o mantra da alegria pelas ruas da Bahia, explodindo amor. Essa gente contagia de cara, misturando a cor. Quando bate o atabaque, a galera já sabe, vem. Oi, gente, extraordinária noite pra vocês. Estamos aqui em clima de Bahia, porque o nosso convidado é baiano. Quem gosta dessa música aí, hein? Fala pra mim, quem já curtiu essa música? Eu sou baiano, eu sou de Salvador. O Alex é baiano, gente. Vocês vão ver pelo sotaque dele. Extraordinária noite, Ana. Gente, essa música é muito legal, né? Estamos aqui aguardando. Fiquem aqui, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Ademir, Luciano, João. Deixa eu mandar o convite aqui pro Alex. Metropolitano, eu sou baiano, eu sou de Salvador. Sejam bem-vindos. O tema é maravilhoso. Vamos falar sobre os traumas, o papel da sociedade na construção desses traumas e na desconstrução também. Oi, Rô, seja bem-vinda. Rosângela, minha amiga querida. Alex já está aqui. Gutierrez, seja bem-vindo. Eu sou de Salvador. Eu sou baiano, eu sou de paz e amor. Só aguardando o Alex entrar pra gente começar um papo legal. Por enquanto, vamos curtir a música. Sabe o que é trauma? Hã? Gente, o que um trauma pode fazer na vida de uma pessoa? Já parou pra pensar? Alex não está conseguindo participar. Deixa eu mandar de novo. Dulce, minha parceira, trainer, seja bem-vindo. Presta atenção, Dulce, ó a música. Eu sou de Salvador. Gente, tudo que vem de problemas, transtornos psicológicos geralmente estão ligados a traumas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Só aguardando aqui o Alex. Não sei se o que está acontecendo, mas ele não está conseguindo entrar, mas já ele entra. Convidar de novo. Eu sou baiano, eu sou de Salvador. Eu sou solteiro, paulitano, sou baiano, eu sou de paz e amor. Alex, você estava ouvindo, Alex? Tava ouvindo aqui o ritmo de Bahia aqui, chiclete com banana tocando aí. Maravilha! Chegou chegando. Em homenagem a você, eu falei, o que eu vou fazer para homenagear esse baiano? Chegou chegando, chiclete com banana. Saudade, moça! Saudade, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com você. A honra toda minha. Estamos aqui recebendo pessoas maravilhosas, aqui a Chay, que participou do curso com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Chay, lindona! Tá chegando Legal. Um monte de gente aí. Na verdade, quando você me convidou, eu demorei um pouquinho que eu estava convidando o pessoal aqui. Uau, muito bom, muito bom. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Maravilha. Aproveitar para falar aqui para quem está chegando, ó, clicar nesse aviãozinho aqui do lado, ó, nessa setinha aqui do lado e convidar os coleguinhas todos para participar aqui do nosso encontro, da nossa live, do nosso bate-papo, que vai ser maravilhoso.
Vai ser maravilhoso e de muito conhecimento para a sociedade, né, Alex? É isso, como você fala, é extraordinário, né? Extraordinário, é. É isso. Extraordinário porque é muito melhor que bom, muito mais que bom. É extraordinário. É isso mesmo, é isso mesmo. O curioso que, assim, normalmente esse título, normalmente era para ser o papel da socialidade na resolução de traumas, né? Só que a gente está falando na formação de traumas, né? Olha só, Exatamente. afinal de E contas, vamos falar a verdade, né? vamos falar a verdade. Alex, fique à vontade para se apresentar. Ninguém melhor para falar de você do que você mesmo, porque eu vou ficar babando aqui, sabe? Porque você sabe que eu tenho Ah, uma que é isso. grande admiração por ti. Pessoa incrível, pessoa maravilhosa, pessoa humilde, pessoa sábia. Então, fique à vontade para dizer quem é o Alex. Maravilha, maravilha. Então, eu me chamo Alex Cobes, eu sou hipnoterapeuta, treinador comportamental, terapeuta corporal também. Já trabalho no ramo das terapias já há 20 anos. Eu comecei com acupuntura, com massoterapia, depois descobri a hipnose. Depois de descobrir a hipnose, eu descobri que a hipnose é apenas uma ferramenta. Se eu quisesse usar a hipnose na terapia, eu tinha que entender muito mais sobre a mente humana, sobre o comportamento humano. Tinha que entender muito mais sobre traumas e não chegar apenas a aplicar uma técnica e dizer durma e a partir de agora você vai acordar se sentindo muito bem pro resto da vida. Se fosse fácil assim, hein? Se fosse fácil assim. Então a gente acaba descobrindo que tem que realmente estudar a mente humana a fundo, estudar a sociedade, que é o assunto que a gente vai abordar aqui um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse assunto. E aí, cara, eu tô trazendo um pouquinho desse assunto para vocês, com essa magnífica, essa extraordinária pessoa aí que vai ajudar com a gente nesse bate-papo. E vamos que vamos. Tô aí. Vamos que vamos. Muito legal a gente falar sobre a sociedade, principalmente no momento que a gente vive aí de política, né? Né, Alex? Porque às vezes a gente fala de família, né? A gente fala de escola, a gente fala de sociedade, e não tem como falar de tudo isso sem falar de política. Porque tá tudo envolvido nos traumas, tá tudo interligado. E quando os Sem casos dúvida. chegam para nós no consultório, a gente vai ver onde é que isso surgiu, né? E qual é a responsabilidade da sociedade, tanto na construção desses traumas, também, como você disse, na desconstrução desses traumas. E aí onde entra o nosso trabalho, porque o nosso trabalho de terapeuta é ajudar na desconstrução desse trauma. Mas Exatamente. vamos começar, então, esclarecendo. Primeiro, eu vou me apresentar rapidamente para quem aqui são seguidores do Alex que está acompanhando. Eu sou psicóloga e hipnoterapeuta Lisa, sou aqui de Rondônia. Sou mestre em psicologia, ministrei aula por alguns anos no curso de psicologia. Hoje sou trainer em hipnose clínica e também tenho uma clínica de psicologia. Trabalho no presídio com reeducandos e essa é a minha vida, é Maravilha. viver desconstruindo os traumas. E vamos esclarecer então, Alex, começar pelo início aí. O que é trauma, Alex? O que é trauma para você? Esclarece Então, um pouquinho vamos lá. para nós. Beleza. Trauma é tudo aquilo tudo que passa pela gente e acaba sendo impactado de uma forma que atrapalha a nossa funcionalidade no dia a dia, né? Eu considero trauma tudo que dê esse entrave na vida da gente, né? Acaba traumatizando a gente deixa de fazer o que a gente quer, de fazer o que a gente gosta, ou não consegue desenvolver algo que sonha tanto e fica com algum entrave por conta de um trauma que aconteceu, né? Então, o trauma eu identifico ele como algo que atrapalha na funcionalidade da pessoa, algo que aconteceu, né? E que atrapalha na funcionalidade da pessoa e que, na grande maioria das vezes, pelo fato da pessoa não ter recurso, isso vai cada vez mais agravando, né? Eu considero muito trauma, assim, nesse aspecto. Uhum. Interessante esse seu ponto de vista. E, assim, quando eu fiz o meu TCC, minha pesquisa de campo, né, da graduação, eu fui pesquisar sobre o estresse. E eu já fui estudar um pouco mais sobre o que é trauma. De acordo com a ciência, trauma é quando a pessoa ele não consegue responder de uma forma, digamos, dentro de um padrão natural ao estresse, a uma grande situação de estresse. E olha só, Alex, eu fui pesquisar, então, quais circunstâncias normalmente formam esses traumas psicológicos? E veio ao encontro daquilo que a gente encontra no consultório quando a gente está investigando a causa das patologias. Olha, traição.
Olha que interessante, a gente encontra Sim, muito isso, né? Traição pode gerar trauma, abuso de poder, ou seja, aquela questão do assédio moral, o assédio sexual, sim, enfim. Negligência na infância, as crianças quando são abandonadas, né, não recebem aí o amor, o afeto necessário, né? Divórcio. Eu lembro que a Bianca Toledo fala assim, numa das palestras, assim, o maior trauma psicológico, emocional que uma criança pode sofrer é a separação dos seus pais. Então, quando dentro de um divórcio, situação de divórcio, a pessoa não consegue lidar com isso, também pode gerar um grande trauma. Violência física, violência emocional, violência sexual. Outro que a gente encontra muito, que é muito comum, que é a questão da morte. A gente tem aí, devido a essa situação do Covid, a gente tem uma demanda muito grande, sim, né? sim. Porque as pessoas, tem muita gente que não conseguiu superar a questão do luto, né? Acidente de trânsito é outro que gera muito trauma. Assalto, outro que a gente vê assim, por isso que a gente está falando de sociedade, quando você fala qual é o papel da Aham, sociedade, você está vendo aqui, né? exato. Que a sociedade está muito envolvida nisso. Violência doméstica. Gente, o que tem de violência doméstica também? Tudo isso, gente, eu estou falando que gera trauma. Né? São o que é mais comum, é claro que tem mais. Convivência, uma doença grave. Então, se a pessoa está passando ali, sofrendo, vivendo com alguém que está passando por câncer, enfim, algum tipo de doença, isso também gera trauma. Testemunhar a morte de alguém, desastre natural, como a gente tem acompanhado aí alguns, né? Principalmente na época de chuva, desmoronamento, enfim, entre outros. Sim. Outro que tem sido discutido muito, relacionamento abusivo, que é a questão do relacionamento tóxico, encarceramento e sequestro. Veja só quantas circunstâncias nós temos aí que geram traumas e que a gente vê, então, encontrar isso como patologia ou como síndrome ou como transtorno, né, Alex? Para tratar. Isso. Você fez um apanhado ótimo, assim, exatamente de coisas que são até os mais corriqueiros, né? Que as pessoas vêm procurar. Você foi bem pontual em várias coisas, bem interessante isso. Uma coisa que é interessante também é que uma coisa que eu observava é assim, por que que, vamos supor, as mesmas pessoas, vamos falar, você falou até de acidente de carro, vamos para acidente de carro, certo? Três pessoas sofreram acidente de carro. Por que que só uma delas ficou com trauma? E aí eu me pegava na ideia, isso é bem interessante você falar isso por conta desse gancho que você me deu. Por que que só uma delas fica com trauma, ou só duas, ou é relativo, é tão subjetivo? Eu não tinha resposta para isso, e eu sempre ia para a resposta mais simples, que é a subjetividade de cada um, né? Cada um tem uma forma de absorver, de como vai reagir aquele evento impactante. Faz sentido? Faz. Mas ainda essa coisa de dizer que é subjetivo, para mim é quase a mesma coisa quando você chega no médico e o médico não sabe dizer o que é que você tem, e você diz, aí o médico fala, é uma virose. Ou então é psicossomático, né? Fala, mas fica uma coisa muito aberta. E aí, quando eu comecei a pesquisar mais, eu comecei a entender que isso vem muito do nosso processo, tanto intrauterino quanto a fase da infância. Isso vai muito definir o que um evento pode gerar uma carga traumática ou apenas ser só um evento assim punk que a pessoa passou, mas que não gerou um trauma. Então, assim, e aí que eu entendi o que é essa subjetividade. Por que essa subjetividade? A pessoa já vem com um resquício lá, né, com aquela chamazinha que talvez estivesse apagadinha, e no momento, em algum evento traumático, né, ela, por estar mais sensibilizada nesse aspecto, ou na fase intrauterina, ou pela fase do nascimento, ou na fase da tenra infância, que é aquela fase até os 3 anos, até os 7 anos, aquele processo de poda neural, que ali pode acontecer algo traumático e que vá aflorar em outra situação. Isso eu não conseguia entender. Foi legal que você falou isso aí, deu para fazer esse gancho aí, né? Interessante e muito, muito pontual isso, porque assim, nós, pais, sociedade em geral, nós não somos educados, nós não, digamos assim, não tem um manual de instrução para como ser mãe, como criar os filhos. Quando eu ministrava aula de psicanálise, Melanie Klein, ela é muito... Melanie Klein, Winnicott, eles falam bastante sobre essa questão de Melanie relação. Klein, máximo respeito. Perfeito, né? Sobre essa relação mãe-filho. E ela fala assim, a forma como a mãe olha para o seu filho enquanto ela amamenta é a forma que ela vai criar. Olha só, gente, presta atenção. A forma
que uma mãe olha para o teu filho, eu digo mãe, porque pai e mãe é função, pode ser pai também ou até mesmo a babá, vai criar subjetividade nesse filho. Então, já tem uma questão genética aí que a gente chama aí de inconsciente coletivo que vem, que já a gente já Uhum. a carga aí, digamos que a psicanálise diria de herança sem testamento, herança transgeracional, enfim. Mas isso vai sendo reforçado na forma como a mãe olha para o filho. Suponhamos que a mãe tenha 2 filhos gêmeos e ela amamenta um olhando de forma diferente para o outro. Por exemplo, ela acha esse porque é mais magrinho, um coitadinho. E esse que é mais gordinho, ele é mais fortinho. Então, o coitadinho, ele vai ter muito mais predisposição ao trauma, se ele passar por um acidente, digamos assim, né? Do que o outro que não é o coitadinho. Daquele que tem uma autonomia maior para se virar, para desenrolar, Exatamente. né? Exatamente. Então, são questões que a ciência explica e que é isso que você foi buscar e foi entender. Por isso que a gente é diferente, por isso que a gente reage totalmente diferente, né? Diante dos traumas e que, infelizmente, a gente não sabendo, não tendo conhecimento, a gente sofre mais até entender. Exatamente. Tem uma teoria, que é uma teoria mais recente, né? A teoria polivagal, que é algo novo, e que fala muito desse processo. Um dos princípios da teoria da polivagal fala da corregulação, que é exatamente esse contato que a criança tem com o adulto e que vai se identificando, vai se relacionando. O que a gente na hipnose pode chamar até de rapport, digamos assim, que é essa conexão que a criança vai tendo. E isso que você falou também foi muito interessante, porque tem crianças que às vezes assim, bom, eu quero dar de mamar para o bebê, mas é só a luz está batendo no rosto dela e começa a amamentar com o rostinho coberto. Então não tem essa conexão visual com o filho. Tá achando que está protegendo o filho, e isso é uma coisa que eu queria falar exatamente com relação à sociedade. A gente não Ah, tem essa educação, né, que deveria ter, que é uma coisa básica para os nossos filhos, e não existe essa comunicação de dizer, olha, no mínimo você saber como carregar o filho, que você tem que ter esse contato visual com o filho, isso é muito básico, né? E eu só vim descobrir isso, cara, depois, quando eu comecei a estudar Reich, quando eu comecei a estudar Melanie Klein, quando eu comecei a estudar essa galera, já depois de velho, que eu vim entender o que é esse tipo de coisa. Se você me permite, Liz, eu sim. queria. Eu tô lendo um livro, né? Ah, Comecei a ler esse livro de ontem para hoje, que eu peguei esse livro, foi no. Antes da viagem, já chegou no correio, eu peguei e viajei para aqui para Salvador, já viajei lendo ele, já tô já terminando ele. E tem uma parte aqui que tem muito a ver com o assunto de sociedade e trauma, e eu queria ler aqui um trechinho, se você me permite, pode? claro, claro, fique à Maravilha. vontade. Então, ó, na parte dele aqui, ó, vou dizer qual é o livro antes de mais nada, né? Esse livro aqui, Mostra. Realidade Somática, do Stanley Kahneman, que ele escreveu também o Anatomia Emocional, né, que é muito legal o livro. Fala da experiência corporal, da verdade emocional, fala muito da psicologia corporal também, né? Uhum. Aí, olha o que é que ele diz aqui em um trecho. Já superamos, ao menos na parte do mundo em que vivemos, uma série de proibições, né? É fato, né? Com a evolução e tudo mais, né? Saímos da era das trevas, estamos quase voltando de novo, mas tudo bem, depois a gente fala disso. E é isso o que vem tratando de fazer a psicanálise e a psicologia moderna. Por quê? Porque quando a gente entra nessa coisa de superar essas proibições, olha só o que é que tem em contrapartida. Eu estava falando sobre esse assunto ontem, que eu estou fazendo a jornada do terapeuta, e ontem eu falei exatamente desse assunto. Olha só. Superando a rigidez de um mundo patriarcal e autoritário, o fato da gente não ter as ferramentas para lidar com isso, a gente acaba distorcendo a liberdade e tornando ela inconsciente. Então ela passa a significar, a liberdade ela passa a significar medo de serem chamados de moralistas ao desenvolver um caráter e contenção. Aí a bandeira que se levanta como meta suprema é o poder pessoal. Quer seja o poder da completa autonomia para viver a vida própria, adquirindo egoisticamente bens e prazer, ou o poder de derrubar a ordem estabelecida. Ou seja, o maior trabalho para conseguir quebrar regras, para vencer proibições, para quando consegue, vai para o outro lado extremo, né? Vai para outra extremidade, não consegue chegar no caminho do meio. E eu estava falando isso muito ontem, porque assim, a mulher. Vamos falar da mulher aqui, vou fechar mais na mulher. A mulher sofreu muito na sociedade.
sofre muito na sociedade e ainda vai continuar sofrendo na sociedade. Ah, não Pelo fala fato isso. da... O que é que nós Porque podemos fazer para sofrer menos? então, não, tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. Mas assim, esse sofrimento foi muito grande. E não só sofrimento, sofrimento assim, em vários níveis, em vários níveis. A nível de matar, né? De matar só Antigamente, se o homem desconfiasse que estava sendo traído, poderia matar a mulher e não dava nada pro cara. Não dava nada pro cara. Vou botar uma outra classe também, LGBTQIA+. Essa galera sofria, matavam essa galera, pai, e tudo mais. Aí agora, nesse momento que eles estão ganhando vozes, o que é que está acontecendo? E é super normal. Isso aqui não é uma crítica. Pelo contrário, é só uma visão de fatos. Toda revolução é caótica. Não ache que depois de tomar um bocado de porrada, quando você consegue seus direitos, você simplesmente vai dizer, ah, consegui meus direitos, está de boa. Tem uma mágoa lá dentro. Tem uma mágoa lá dentro. Então, vai ter momentos que vai passar um pouquinho do limite essa revolta, mas a gente também tem que entender que quem sabe o que sofreu foi vocês, mulheres, vocês, LGBTQIA+, para hoje, nesse momento de estar tendo voz, às vezes extrapolar um pouquinho no discurso e tudo mais, porque a revolução é caótica, até chegar ao equilíbrio, e isso a sociedade tem que entender, porque está cada vez mais polarizada a sociedade. O Junto Alex, com isso, pode falar. não, pode falar, depois eu pergunto. E junto com isso vem toda uma indústria que funciona a favor disso, ou seja, contra a gente. Né? Contra a gente. Aí entra a indústria, eu até anotei algumas coisas, fiz até uma pesquinha aqui, ó. A indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, Eu ia a falar isso. indústria do entretenimento, a indústria do jornalismo. Né? É por isso que quando você falou no início que não tem como não colocar a política, não tem mesmo como não colocar a política nisso. E não tem a ver de política partidária. Não é a ideia de política partidária. É a política do país, a política do lugar, de como funciona. Né? Quais são as intenções mesmo. Né? Existe a política existe para quê? Seria em prol do povo. Mas qual é a realidade? A política é em prol disso que a gente estava falando aqui, ó, de quando consegue alcançar os objetivos, as conquistas, começa a extrapolar. Aí vai pensando só em bem pessoal, em bem material, e nunca vai para o povo. Né? Por isso que eu falo, algumas pessoas não gostam nem que eu falo isso, mas eu falo assim, ó, na política existe a direita, existe a esquerda, existe o povo. Né? Eu quero ver quem é que está do lado do povo. Né? Porque no fundo, claro, tem os piores e tudo mais, mas assim, a gente está envolto, agora saindo um pouquinho da política, para não ficar nesse papo só de política, mas a sociedade, no contexto geral, está muito dentro do que você, que é psicóloga, conhece essa expressão, da dissonância cognitiva. Você tem consciência de que aquilo que você está fazendo não é realmente a coisa certa, mas como está tendo alguma vantagem, você vai empurrando com a barriga. Isso lá na frente vai gerar ou crise de pânico, ou depressão, ou problema familiar. Vai ter desconforto lá na frente. Porque essa incongruência que você tem consigo mesmo, uma hora o corpo vai responder, uma hora o corpo vai pedir. E aí começa a ter aqueles vários problemas que você começa a falar, do nada estou começando a me estressar, do nada estou ficando depressivo. Aí quando você vê a sua vida, não é uma vida autêntica. Não é uma vida, não tem uma autenticidade na sua vida. Você está muito fazendo coisas por conta aqui. Ah, vai ser vantagem porque aqui eu vou estar ganhando melhor. Ou então vai ser vantagem por causa disso, apesar de eu nem gostar. Isso a longo prazo é doentio. É doentio. E quando você fala, olha aqui, você vê, ó, eles ficam com Que coisa saudade. fofa. Tá aqui, ó, a gatinha e eles disputando meu colo, porque é o dia adotada, Cacau foi ganhada. Eles Minha filha. compõem o cenário. Isso. Sabe quando você estava falando, né? Na questão da indústria farmacêutica, gente, eu fazendo um curso uma vez com um médico e ele me falou assim: meu Deus do céu, esse negócio de hipnose, isso pode revolucionar a indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica mantém a pessoa no problema, porque trata superficialmente, não trata a causa, né? E vai hipnotizando, porque o que tem de pessoas dependentes de medicamentos, gente, é incrível, incrível o número. E tudo isso que você falou, Alex, que vai se tornando um tipo de hipnose. Eu tenho certeza que você, quando vai fazer suas palestras de hipnose, os seus cursos, você pergunta para alguém assim, quem aqui já foi hipnotizado? Sem dúvida. Levantam a mão, né? E o que está acontecendo é uma hipnose em massa,
levando as pessoas a crerem em certas coisas que essa revolução precisa que as pessoas acreditem para que haja um domínio e para que, por exemplo, para que a indústria farmacêutica ela continue aí, né, em alta, ela precisa, então, hipnotizar as pessoas em relação a essa patologia em massa, digamos assim, Exatamente, exatamente, perfeito. É isso né? mesmo. E aí, o que está acontecendo? Se nós que somos, né, estudiosos da mente humana, do comportamento humano, e a gente tem esse conhecimento, a gente precisa usar esses veículos, meios de comunicação para esclarecer as pessoas, para levar esse conhecimento até as pessoas e que há uma saída. Então, aí é onde entra o papel da sociedade. E entra a hipnose, porque a hipnose é crença, a hipnose é esclarecimento, e se a gente não se cuidar, a gente vai ser hipnotizado com a crença de que essa grande coisa aí, né? Esse grande objetivo geral aí quer que a gente acredite. Isso, e principalmente quando você fala nesse aspecto da hipnose em nível de sociedade, de indústria farmacêutica, de manipular, tem muito a ver com automação. Quer dizer, a gente acha que está pensando, né? A gente tem a ilusão de que a gente está pensando por si próprio. Na verdade, a gente está recebendo uma bomba de informação de tudo quanto é lado, né? Que faz com que a gente ache que é a partir da gente que a gente está racionalizando. E não é. Já é uma racionalização completamente contaminada, né? Eu dou um exemplo, assim, algumas pessoas podem até achar que seja exagerado, mas se você vê no fundo não é exagerado. O que é que a gente faz na Páscoa com nossos filhos? Aí a pessoa fala assim, ah, eu dou ovo de Páscoa de presente. Eu fiz, mas se você parar para ver de uma forma mais fria, você está dando veneno, está presenteando o seu filho com veneno. Ah, mas que exagero é esse, Alex? Olha a quantidade de açúcar que tem no chocolate. Para começar, açúcar não é alimento. Inventaram que açúcar é alimento, né? Tudo isso é imposição da indústria farmacêutica, do chocolate, até enganar a gente dizendo o que é que faz mal e a gente acreditar e deixa de comer e continua comendo o que faz mal de verdade, né? Tem todo aquele papo de colesterol que o pessoal falava e tudo mais, que a gente vê que no fundo, não é o colesterol, na verdade tem muitas outras coisas por trás que não se falava, que é o trigo. Hoje, para quem não sabe, hoje não se come mais trigo. O trigo que se comia antigamente já não existe mais. Você sabia disso, Liz? Não. A gente não come mais trigo. Não estou inventando, não é teoria da conspiração. Pode pesquisar. O trigo, a genética do trigo real, não existe mais. A gente não consome mais trigo. A gente consome um trigo fake, né? Então, assim, muitas coisas a gente nem sabe para até começar a construir esse senso, né? E não é só isso, não. É um monte de coisa. Por que que eu sei? Porque eu sou o chato que eu fico pesquisando essas coisas, né? E assim, e não sou o chato maluco, não. Eu pesquiso o que é, porque eu sei, porque tem muitas pessoas de todos os lados querendo puxar a sardinha para o seu lado. Então, se você não pesquisar em terceira pessoa, como tem a técnica que fala de meta-análise, você sair do seu emocional e analisar de fora, você Aham. acaba se deixando levar, que é o contrário da dissonância cognitiva, que é o conforto cognitivo, né? Ah, porque tem mais ou menos a ver com o que eu gosto, então me envolver emocionalmente, acabo caindo numa cilada. Então, olha só como a gente tem que estar com a antena ligada o tempo todo. Agora, como é que fica com essa antena ligada se tem que acordar de manhã, botar comida pro filho, porque daqui a pouco tem que sair pro trabalho e tem que voltar e tem que pegar filho na escola. Aí quando alguém fala desse assunto, ah, não tenho nem tempo para isso não, para ter um filho para criar, vou ficar pensando em negócio de comida e alimentação e meditar. E aí, sabe o que é que significa isso? Não está entendendo que está dentro de uma hipnose. Que faz com que ele acredite que ele tem mais o que fazer, ou seja, tem mais o que fazer o quê? Ganhar dinheiro, sustentar os filhos, para bancar os filhos. Na verdade, a gente só está servindo como uma engrenagem de uma máquina, né? E tá achando que tá pensando, que tá fazendo aquilo tudo. Ó, toda vez que eu estiver falando muito, pode me interromper, viu? Que eu vou. Eu até indico Bauman, Modernidade Líquida. Ele fala tudo. O cara escreveu um livro lá atrás e ele fala tudo que a gente está vivendo hoje, assim, dessa liquidez em tudo. Liquidez nos móveis que a gente compra, que é tudo descartável, liquidez nos aparelhos telefônicos, liquidez em tudo. Porque o que quer? Que a sociedade do consumo tá aí. Cada vez mais a gente compra algo e aquilo não pode durar muito tempo, porque a gente já tem que. É como o próprio iPhone, ele já vem programado para durar um tanto de tempo, daqui a pouco ele já não serve Exato, mais da mesma exato. velocidade.
né? Então, a gente está sendo hipnotizado o tempo todo. Quando você falou do ovo, do ovo que não é ovo, né? Do chocolate, caramba, passou um filme aqui pela minha cabeça. Gente, inventaram até que o chocolate é ovo, pra gente comer o chocolate achando que é o ovo, que não é o ovo, e a gente está hipnotizado com isso. Então, Ovo do coelho. Ovo do coelho. Já viu o coelho botar coelho ovo? ainda. Quantas crenças nós temos embutidas que nós recebemos, estamos transmitindo para os nossos filhos, estamos transmitindo para os nossos alunos e está nos adoecendo, né, Alex? Está nos adoecendo. E agora vamos falar um pouquinho, como é que a gente recebe, então, essas pessoas no consultório com esses traumas? Fala um pouquinho da sua realidade aí, Alex. Como é que você tem recebido? Como é que essa pessoa, que então, diante dessa sociedade, que muitas vezes tem sido omissa em relação ao conhecimento, que está sendo hipnotizada, né, por um outro lado, deixa a desejar, e aí chegam esses clientes para você. Como é que esses clientes chegam? O que você tem feito? Uhum. Eu vou ser muito sincero com você, Liz. Quando os clientes chegam, a primeira coisa que eu faço com eles é dar uma aula do que está acontecendo no mundo. A primeira coisa que eu faço é isso, para eles se entenderem dentro do mundo, porque principalmente hoje, depois desses 2 anos que a gente passou aí, que como se fosse 30 anos, rapidamente, então a primeira coisa que eu faço é colocar ela no lugar certo enquanto data, para ela se entender ali onde é que ela está primeiro. Porque assim, ela chega com todo o trauma dela e ela às vezes não conecta com a ideia dessa mudança do mundo rápido que está tendo e que a pessoa fica muito mais vulnerável. Quem já é vulnerável, né, tá muito mais, como eu falo, quem não tinha crise de pânico passou a ter, quem tinha piorou, né, ou qualquer outro tipo de transtorno. Então assim, a gente tem que primeiro aterrar a pessoa, fazer ela entender que existe o trauma dela, que é real, mas junto com o trauma dela, não só tem aquele trauma do evento traumático, tem aquele trauma que fica alojado no corpo, que muitas vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo com ela, só está se sentindo mal. Então, por que você está sentindo assim? Não sei. Não sei. Você lembra alguma coisa que tenha despertado você ficar assim? Não lembro. Eu lembro que do nada eu estava numa festa e comecei a ter essa crise de pânico e depois desse dia eu fiquei tendo crise de pânico direto. Aí a pessoa nem referência do início da história ela não tem, né? E isso deixa a pessoa numa pira muito louca. Eu falo assim, olha, não se preocupe com isso, porque não é exatamente você entendendo tudo que fez disparar esse acontecimento, como as pessoas romantizam muito, né? Você tem que entender o que aconteceu lá no início, só assim você vai resolver o trauma. Pronto, e se não conseguir descobrir? Tá fadada a ficar traumatizado pro resto da vida, né? Não existe isso, porque o trauma é muito mais corporal, porque tudo que você traz de incômodo, por mais que você fale, eu vim aqui porque eu quero parar com esses pensamentos recorrentes. Sim, é mental, mas esses pensamentos recorrentes lhe incomodam. Lhe incomodam. O que é que você sente? E aí você vê que está no corpo no fim da história. Tá no corpo. Tá no corpo. Tá no corpo. Você fala isso. É por isso que eu gosto, Alex, quando eu gosto de associar a hipnose, né? As várias ferramentas que a gente tem de hipnose. Porque não existe hipnose não verbal, hipnose verbal, existe hipnose, né? Então, quando a gente vai usar as ferramentas, seja a terapia conversacional, seja algum tipo de ferramenta ali, a gente ajuda o indivíduo a encontrar onde é que está aquilo e ele mesmo por si só trata daquele problema. Hoje, por exemplo, eu fiz aqui uma atenção a uma pessoa que ela tem dependência emocional e o problema não é o problema, né? A gente entende que o problema não é o problema. E no momento em que ela entrou em transe, coloquei ela em transe, ali ela encontrou o problema e ela ressignificou o problema. Então, isso que é legal, porque tudo é imaginário na nossa mente. Nada é real, digamos assim, como diria Freud. Freud diria que tudo é alucinação. Anne Klein diria que tudo é fantasia. Então, é dentro dessa fantasia que o próprio sujeito entra na sua subjetividade e ele encontra, então, o tratamento para dessensibilizar aquele trauma. E então, o que é dessensibilizar, como diria a teoria cognitivo-comportamental, a TCC? Ao pensar em situações que ligariam aquele trauma, o corpo não se sensibiliza, ou seja, não reage da mesma forma, ou ele não teria um toque, ou não teria ansiedade como antes.
né? É aí onde entra o nosso papel como terapeuta, que é muito lindo, magnífico, não é mesmo? Magnífico. E assim, e os resultados são emocionantes demais, porque às vezes a pessoa chega sem ter, como se assim, vou no hipnoterapeuta porque já fiz de tudo, e às vezes chega, você vê que às vezes a pessoa chega na gente assim, tipo assim, eu tô vindo aqui, mas eu sei que vai ser mais um, né? E na verdade, quando ela vê que é algo diferente, né? Aquilo que ela estava esperando, você vê, principalmente quem entende o que é o ser humano, a primeira coisa que a gente trabalha é com acolhimento. Independente de qualquer coisa, é com acolhimento, né? A segunda coisa, não ficar dizendo muito porquê, você é assim por causa disso, você é assim por causa disso, você é assim por causa disso. Gilberto Gil fala uma frase que eu acho bem interessante: quem sabe de mim sou eu. Aham. Ainda que conscientemente você não tenha essa percepção, no fundo, no fundo, se você for lá buscar, inclusive se entrar num transe hipnótico e fazer aquele exercício, você vê que no fundo você tem as respostas para seus problemas, né? E você falou uma coisa bem interessante, que os problemas são muito mais imaginários, né? E problemas imaginários, como diz a frase, né? Soluções imaginárias. A gente dá também, né? O mesmo caminho. Eu falo sempre, o caminho da construção do trauma é o mesmo caminho da hipnose. É o mesmo caminho da hipnose. É o quê? É uma emoção muito intensa no momento e depois disso a repetição dessa emoção. É assim que a gente faz para tirar a pessoa do trauma. Da mesma forma que ela entrou no trauma, né? A gente só faz o caminho inverso agora de forma consciente. Ela não sabia que ela estava fazendo isso. É por isso que eu digo, olha, o que a gente vai fazer aqui é o que você já está fazendo a vida toda, só que contra você. Agora a gente vai fazer a seu favor. Porque ela não vai dizer, eu não consigo entrar em hipnose, eu não vou conseguir fazer esse trabalho. Eu já digo para ela, não, pare. Esse trabalho você já faz. Aham. Só que de forma inconsciente. Agora você vai trazer para a consciência e vai usar a seu favor. É mesmo. Pô, é mesmo. Parece que parece que eu tô em transe, que eu não consigo sair daquele meu pensamento. Eu digo, não parece, não. É transe. Aí a pessoa começa a entender o que é hipnose, que não é durma, né? É muito mais do que isso, né? A hipnose é estar vivo. Estar vivo, sabe? É tudo tão rico, né? Falar nisso, a gente se empolga. Que, não sei que quando tiver o seu tempo, você fala que você tem que pegar Eu voo. já tô chegando no tempo e assim, eu tô ficando agoniado porque eu queria falar tanto mais, eu queria falar tanto. E tá chegando o horário e a gente pode marcar uma outra live para falar um pouco mais. Isso, vamos marcar. Vamos responder então aqui a pergunta da Vamos sim, Luana. que eu vi que tem algumas perguntas aqui que eu acho que a gente meio que passou batido. Onde é essa, então? Como gerenciar traumas no contexto atual? Como administrar as oscilações das emoções? Então, fazendo tudo que a gente achava que era, eu falo particularmente da minha parte, né? Que há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, eu achava tudo bobagem, que é você buscar aprender a meditar, buscar aprender a fazer uma autoanálise, buscar fazer uma coisa que a gente vai ter agora na quarta aula da jornada, que é o automapeamento. Você entender o que é que você tem de dificuldade e não só isso, você entender o que você tem de qualidade, né? Para você colocar na balança e começar a exercitar. É um autoestudo. É por isso que eu digo, a primeira coisa que eu faço com o cliente é fazer ele se entender dentro do mundo, né? Se estudar, ver exatamente o que está acontecendo, porque se só eu estiver falando para ele, quando sair dali da clínica, talvez passe batido. Então eu digo, olha, anote o que é que você está tendo dificuldade e anote as coisas que você teve superação com facilidade, né? E vamos ver por que aquelas coisas de superação você teve facilidade e vamos usar aqueles recursos que você usou para o que você estava tendo dificuldade. Então não está saindo do universo dele. Está tudo no universo dele. Então fica muito mais fácil do que eu criar uma coisa nova que ele nunca fez. Pode fazer também, né? Mas pegar o mundo dele, o mapa dele, fica muito mais fácil de resolver. Mas assim, se eu disser para você que a resposta é simples, eu vou lhe responder aqui. A partir de amanhã você vai ficar, vai fazer? Não. É um exercício. É um exercício. Afinal de contas, esse exercício contra a gente já vem fazendo há muito tempo. Então tem que exercitar esse caminho, esse retorno. Esse retorno à autenticidade, o quem a gente é mesmo de verdade. A questão que não é, assim, não é fácil nem difícil. A questão talvez você não consiga sozinho. Freud diria assim, é ter um ego fortalecido, é ser você, é tocar o foda-se para que o outro... Exatamente. Né? Eu gosto... um dia eu ajudei uma pessoa, só falando assim, cara,
foda-se, seja você, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm medo, mas é uma quebra de padrão falar isso, gente. E a gente Sim. mais os nossos pais do que a gente imagina. A gente fica repetindo padrões, coisas que dão todo um sofrimento, um sacrifício para fazer. A gente tem muito desgaste de energia para sofrer. A gente tem muito Exatamente. desgaste de energia para ter depressão, para ter ansiedade. Gente, se nós usássemos 1% dessa energia que a gente gasta para sofrer, para sair desse sofrimento, como você disse, meditando, fazendo as coisas que a gente gosta, sei lá, voltando a ser criança, enfim, buscando ajuda, investir em você, o dinheiro que você gasta com bebida ou com outra coisa, mas investe um pouquinho na questão do conhecimento, do autoconhecimento, isso vai te libertar e traz uma paz incrível. Então, assim, são vários caminhos. Não consegue sozinho? Também, espiritual, tem tudo. Eu tenho um professor que ele fala assim, gente, você pode encontrar uma libertação e evoluir, e a sua cura, entre aspas, lendo Osho. Então, vai depender, né? Vai depender do teu nível de aceitação para essa evolução. Então, é muito simples, é muito simples. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente estuda, né, Alex? É para isso que a gente está aqui. Exato. Toda para vocês. Exato. Você falou de tocar o foda-se. Eu achei interessante que no curso da Melissa Thiers, né? A grande Melissa Thiers, eu tive a oportunidade de fazer o curso com ela. E tem um momento do curso que ela fala assim: as pessoas ficam muito falando, mas e se, e se, e se? Por que que não toca pra e daí? Né? Mas e daí? Né? Ele fica só e se, e se, e se. Claro que tem níveis de problema e tudo mais, mas pare e pense assim, o e daí, né? É verdade mesmo essa preocupação que você está tendo, tá valendo a pena? Ou se você focar em outra coisa vai ser muito melhor para você? E exercita a mudança. É como a Alice falou, se você não tem a capacidade de fazer isso sozinho, busque ajuda, busque um terapeuta. Só pelo amor de Deus, vá com referência, porque maluco, te dizendo terapeuta, tem um bocado no mercado também, né? Então vá com referência, né? Procure um terapeuta, um bom terapeuta, que ele vai lhe guiar no processo. Ele, na verdade, o terapeuta, ele não vai fazer nenhuma mudança em você. Ele vai lhe guiar, vai iluminar o caminho para você seguir. É esse só o caminho do terapeuta, o resto é você que faz. Exatamente, porque o mais lindo de tudo isso é que dentro ali do ser humano estão todos os recursos que ele precisa para sua cura, para sua transformação, para sua evolução, todos. Não está em mim. A gente será só um facilitador, um instrumento que vai facilitar o caminho até encontrar esse diamante maravilhoso que está dentro do ser humano, de cada ser humano que é único. Então, isso que é legal. E se você não pegar, não escolher o terapeuta certo, infelizmente, vai bugar ainda mais. Alex. É isso mesmo. Você quer finalizar, Alex? Infelizmente eu vou ter que ir, que senão eu vou perder meu ônibus, que vai sair agora às 11 horas. Eu tô aqui fora de Salvador, eu vou pegar um ônibus para Salvador para de lá pegar o outro ônibus para embarcar. Mas depois a gente vai marcar outra live. Vai ter que marcar outra live. Eu quero, Alex, fazer aqui um convite para você, trazer você aqui em Rondônia, tá? Vai ser um prazer. Para a gente junto ministrar um curso de todo esse conhecimento que a gente está aqui, a gente fazer um acoplado, trazer Vamos sim. todo o seu saber, aí a gente juntar, a gente vai combinar. Então, quem está nos assistindo, gente, já fica aí. A gente vai combinar, eu e o Alex, a gente está conversando já em relação a isso. Vai ser uma honra trazer esse cara fantástico, maravilhoso, incrível. A honra vai ser minha, mulher. Que é isso, a honra é minha. Então, olha, vamos combinar, depois a gente vai se acertar mais, vai divulgar certinho. Massa. E ainda esse ano, tá, Alex? Claro, claro. Ativo e operante. Então tá, gente, eu quero aproveitar, agradecer a cada um de vocês que está aqui, convidar vocês a dizer que eu tenho curso agora em Porto Velho, dia 26, 27 e 28 de agosto. Quem quiser mais informações, é só entrar em contato. Gratidão a todos vocês que fizeram perguntas, que estiveram aqui com a gente. Gratidão, Alex, gratidão à sua terra linda, maravilhosa. Fique com Deus, faça uma viagem extraordinária e volte sempre. Muito obrigado. Para fazer mais lives. Fique com Deus e até a próxima. Maravilha, até a próxima. Obrigado a todos. Espero vocês. Amanhã a gente tem um encontro no nossa jornada do terapeuta, a nossa quarta aula da jornada do terapeuta, falando exatamente desse papo aí, ó, esse automapeamento para quem está interessado no assunto, para se entender melhor, e vou ensinar recursos também para a gente sair desse estado de problema, desse estado emocional, desses diálogos internos, desses desconfortos emocionais. Vou ensinar alguns recursos também para vocês. Legal, gente. Sigam o Alex. O Alex tá fazendo live direto, passando muito conhecimento, então tá sempre buscando. Então, ó, sigam, acompanhem. Ele é uma pessoa que eu super indico, tá bom? Alex, ó,
Beijo no seu coração, querido. Presente de Deus para minha vida. Beijo a todos Para todos vocês. nós. Obrigado. Tchau. Valeu. Beijão. Valeu.